Agora o estudo de movimento em uma dimensão e em um plano. O que é trajetória? Para a gente estudar o movimento em uma dimensão e em um plano, a gente precisa saber o que é trajetória. A trajetória é o lugar geométrico dos pontos do espaço ocupado pelo objeto, que pode ser planeta, cometa, foguete ou carro, etc., que se movimenta. Qualquer ponto da trajetória pode ser descrito pelo vetor posição que denotamos por. Tá? Aqui temos uma partícula se movimentando no plano. Tá? E esta partícula eu posso localizá-la da seguinte maneira. Tá? Essa partícula está localizando, então eu tenho aqui um ponto de partida e um ponto final, né? Vamos dizer assim. Então eu quero saber quanto que essa partícula andou de P até K. Então se eu quiser escrever o deslocamento dessa partícula, né? Então eu tenho a variação de R, né? Que é igual a R de Q menos o R de P, ou seja, vetores, né? Aqui já estamos aplicando vetores. Então, se a gente for observar aqui, o vetor, essa variação de R, ela não depende da origem, tá? Então, vamos agora aprender um pouquinho sobre posição e deslocamento de uma partícula. O vetor posição em 3 dimensões fica definido em termos de suas coordenadas cartesianas por, da mesma maneira que a gente viu lá no primeiro slide sobre vetores. Eu posso escrever o vetor posição de uma partícula dessa fórmula, tá? Isso em 3 dimensões. Um exemplo, um ponto na trajetória de um carro é dado pelas equações, isso em unidade de SI, ou seja, em metros, né? Então, eu tenho uma localização em x, tá? Eu tenho esta equação, e eu tenho a localização em y, tá? Que eu tenho esta localização. Eu quero calcular o deslocamento entre 3 e 6 segundos. Então, como é que eu faço? Tá? Olha aí, esquematicamente falando, tá? Essa partícula está se movimentando, tá? Aqui está a curva dela, e eu quero saber quem é esse ΔRzinho aqui, né? Ou seja, esse deslocamento entre 3 e 6 segundos. Eu substituo os valores dos segundos nessas equações, tá? Então, eu substituo para x, tá? Tanto para 6 como para 3 segundos. Dessa forma aqui. Então, eu tenho, para x em 3 segundos eu tenho 17 metros e para y em 3 segundos eu tenho 23 metros. Da mesma forma eu faço para x em 6 segundos, que deu 38 metros, e y igual a 6 segundos eu tenho 26 metros. Fazendo, tá, esta diferença, tá, observando cada uma coordenada tem o seu vetor unitário, né? O x é i e o y é j. Eu tenho desta forma, 21i mais 3j, isso tudo em metros. Tá? Aqui está o meu vetorzinho. Vamos falar sobre velocidade média e aceleração média em 2 dimensões. Mais uma vez, está aqui a trajetória de uma partícula. E agora eu quero saber como é a velocidade média e a aceleração média. A velocidade média dessa partícula, tá? Ela é dada por estas variações. Tá? Que a gente sabe que velocidade é a variação de espaço sobre a variação de tempo. Em termos de grandeza vetoriais, nós temos escrito desta forma. Δx sobre ΔT i, Δy sobre ΔT j. E a aceleração média? A aceleração média é dada pela variação da velocidade em relação ao tempo em i, mais a variação de velocidade em y em relação ao ΔT, né? De j. Ok? Então, esse aqui é um vetor aceleração e esse aqui é um vetor velocidade. Aqui eu tenho uma média, tá? Ou seja, eu quero saber a velocidade e a aceleração em um espaço em que a partícula se movimentou. E a velocidade instantânea? O que é a velocidade instantânea? A velocidade instantânea, tá? Quando a gente já viu lá no cálculo, nas disciplinas de cálculo, que ela é uma variação, tá? É uma variação quando, tá? O tempo, esse espaço, ele vai tendendo a zero. Em relação à velocidade instantânea, eu tenho a variação de espaço, né? Quando o t tende a zero. Está aqui o limite, né? Essa é a velocidade instantânea, ou seja, é a velocidade medida naquele ponto, em um ponto que eu quero saber, né? Daquela curva. Em termos de componentes cartesianos, nós temos a variação de x em relação ao tempo de i, mais a variação de y sobre
sobre a variação de tempo em j. Ou eu posso escrever dessa forma, né? Que a velocidade média eu tenho Vxi mais Vyj. Temos algumas propriedades. A velocidade instantânea é sempre tangente à trajetória. E a outra propriedade é que o módulo da velocidade instantânea coincide com o módulo da velocidade escalar. Já para a aceleração instantânea, nós fazemos da mesma forma, só que não esquecendo que a aceleração ela é uma variação da velocidade em relação ao tempo. Fazendo esse tempo tender a zero, essa variação de tempo tender a zero, nós temos esta forma aqui, né? E, mais uma vez, escrevendo a velocidade em termos de seus componentes cartesianos, nós chegamos a esse resultado aqui, que é a velocidade instantânea, a aceleração instantânea é a xi mais a yj. Algumas propriedades nós temos que a aceleração resulta de qualquer variação do vetor velocidade, quer que seja do modo, da direção, do sentido de v. E a outra é que o vetor aceleração está sempre voltado para o interior da trajetória. Agora vamos a um exemplo. Determinação da velocidade instantânea e da aceleração instantânea de um móvel. Voltando à situação do móvel, daquele exemplo que nós vimos anteriormente, com os vetores de posição só dadas por x igual a 0,2 vezes t ao quadrado mais 5t mais 0,5 e yt menos 1 t ao quadrado mais 10t mais 2, vamos calcular as velocidades. Tá? Então, quem que vai ser a velocidade? A velocidade vai ser a derivada de x em relação a t. Então, eu vou derivar essa quantidade que vai dar 0,4t mais 5. Em relação a y, vamos derivar o y, né, a posição y, em relação ao tempo, que vai dar menos 2t mais 10. Diante disso, a gente substitui os tempos, né, em 3 segundos, que é igual a 6,2 metros por segundo em relação a x. E em relação a y, nós temos 4 metros por segundo. Escrevendo a velocidade instantânea, nas suas coordenadas, nós temos 6,2i mais 4j metros por segundo. Da mesma forma, a gente faz para a aceleração. Quem é a aceleração instantânea? É a derivada de v, né, a derivada da velocidade em x, no caso aqui é a x, em relação ao tempo. Nós pegamos esse valorzinho aqui de 0,4t mais 5, nós derivamos, tá? E dá 0,4 metros por segundo, porque a derivada de Vx em relação ao tempo é igual a 1, né? Então 0,4 metros por segundo ao quadrado. Da mesma forma a gente faz para Vy, né? Em relação a y, que vai dar menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a velocidade instantânea para estas posições vai dar 0,4i menos 2j metros por segundo ao quadrado. O modo da aceleração instantânea é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes dessa aceleração. Tá? Então, vai dar a raiz de 4,2, que é aproximadamente igual a 2 metros por segundo. E o ângulo? O ângulo eu faço o arco tangente de AY sobre AX, que vai dar menos 5. Então, quem é o ângulo cujo arco tangente é menos 5 é de menos 79 graus. A representação gráfica desta situação, tá, é que a velocidade ela é sempre tangente a esta curva e a aceleração ela é sempre voltada para o centro dessa trajetória. A aceleração constante, no caso, o movimento retilíneo uniforme. Nós temos essas equações que tratam desta partícula, né, em movimento retilíneo uniforme. Essas equações eu não vou demonstrar, porque não é o objetivo no momento, tá? Mas em qualquer livro de física tem estas equações que tratam o movimento retilíneo uniforme. A gente apenas vai aplicá-las. Isso sobre a aceleração constante. Se o movimento desta partícula estiver sob a ação da aceleração da gravidade, nós temos as seguintes situações em que o AY é igual a menos g e o AX é igual a zero, ou seja, a gente não tem aceleração no eixo x, a gente só tem a aceleração no eixo y, que no caso é menos g. Tá? Na direção x, Vx é constante. Tá? Então, substituindo essas condições, nós temos este conjunto de equações. Em t igual a zero, nós consideramos que a posição inicial é dada dessa maneira e a velocidade inicial é dada desta forma.
Alguns exemplos, tá? Que a gente pode aplicar essas situações. É o lançamento de um projeto. Na física, se a gente aprender a fazer um problema, tá? Ele é aplicado em qualquer problema do mesmo tipo. Por exemplo, se você aprendeu a calcular as condições de lançamento de um projeto, então basta que o problema seja o lançamento de projeto e você vai conseguir resolver qualquer problema relativo a esse caso. Vamos considerar que o objeto esteja sendo lançado com uma velocidade v0, tá? Onde que Vx é diferente de zero e Vy também seja diferente de zero, formando um ângulo θ zero aqui. Tá? Então nós temos esse conjunto de equações retirada daquelas equações que nós vimos nos slides anteriores. A partícula está fazendo essa trajetória aqui, ó. Esse tipo de trajetória, tá? Onde nós temos a aceleração da gravidade para baixo, né? Que ela está puxando a partícula para baixo. Então, o tempo para atingir a altura máxima, h, tá? É quando o Vy é igual a zero. Olha aqui o Vy é igual a zero. Em relação, o Vy em relação a y, né? Isso aqui é zero. Ou seja, a partícula ela para praticamente aqui para mudar o sentido da trajetória. Então, aplicando essa situação naquelas equações que a gente viu no slide anterior, nós temos estes valores, que o tempo para atingir a altura máxima h é a velocidade inicial seno do θ sobre g. Tá? Altura máxima, tá? Substituindo os valores naquelas equações anteriores, nós temos dessa forma aqui, onde eu substituo o tempo de subida, né? Isso aqui é o tempo de subida da partícula, que a gente chamou de TH, que é o mesmo do tempo de altura máxima. Substituindo esse valor de TH ao quadrado, nós temos V0 seno θ ao quadrado sobre 2g. Note que o movimento é simétrico. O corpo leva TH para subir e também ele leva TH para descer. Continuando o estudo do lançamento de um projeto, vamos calcular agora o alcance. E o alcance, o que é o alcance? É a distância horizontal percorrida até o objeto voltar à altura inicial. Ou seja, essa é quando a partícula ela sobe, né? Ela chega nesse ponto máximo dela e desce. Então, o alcance é dado por esse espaço aqui, ó, onde que ela sobe e depois desce. Então, substituindo aqueles valores, tá, que é onde que o alcance é dado por Vox 2TH, nós temos o alcance V ao quadrado sobre G seno de 2θ0. Tá? Para um dado modo da velocidade inicial, o alcance máximo será quando esse θ for igual a 45. Quando você colocar o θ igual a 45, vai significar que é o alcance máximo que essa partícula pode alcançar, com aquelas condições de velocidade, né? O g ele é constante, né? É a aceleração da gravidade. Então, para calcular o alcance máximo, nós temos, substituindo o valor de θ igual a 45 graus, nós temos V0 ao quadrado sobre g. Movimento circular uniforme. Uma partícula está em um movimento circular uniforme se ela descreve uma circunferência ou um arco de circunferência com velocidade escalar constante, no caso uniforme. Embora a velocidade escalar não varie, o movimento é acelerado porque a velocidade muda de direção. Essa partícula está se movimentando desta maneira e podemos notar que a velocidade ela é sempre tangencial, enquanto a aceleração ela é para o centro, ou seja, centrípeta, né? A aceleração é centrípeta enquanto a velocidade ela é tangencial. Tá? Aqui nós temos algumas variações, né? Como que a velocidade ela se comporta em cada ponto, né? No caso aqui, eu tenho essa velocidade, eu tenho as coordenadas dela em relação a esse θ, né? Esse θ que é esse ângulo em relação a esse VY. E aqui nós temos a configuração da aceleração. Notamos que a aceleração é sempre voltada para o centro, enquanto a velocidade ela é tangencial. Continuando o estudo do movimento circular uniforme, tá? A velocidade em termos de suas componentes é dada por, como a gente já viu anteriormente, né? E aplicando aquelas condições que a gente viu ali no gráfico anterior, nós temos que a velocidade, né, ela é dada, a velocidade nesse movimento circular uniforme ela é dada por esta equação. E também a gente pode dizer que o seno de θ ela é yp sobre r. E substituindo esses valores aqui,
nós temos esta quantidade. Então, sendo a aceleração, a taxa de variação temporal da velocidade, lembrando que tanto o raio r quanto a velocidade escalar v são constantes. Então, podemos escrever, tá, o que é a aceleração? É a variação da velocidade em relação ao tempo. Então, eu vou diferenciar, tá? Eu vou derivar, no caso, este valor aqui, né, da velocidade, e eu vou obter estas quantidades. A mesma coisa, se eu quiser saber o modo dessa aceleração, tá, que é a aceleração instantânea, a gente tem a aceleração v ao quadrado sobre r, tá? O que a gente chama de aceleração centrípeta ou radial. Para determinar a orientação da aceleração centrípeta, temos que encontrar o ângulo φ, que é dado da mesma forma que a gente fez anteriormente, né? Que é o arco tangente de AY a x, né? Que são as coordenadas da aceleração, tá? Que é a mesma coisa de tangente de θ. Tá? Se eu fizer o arco tangente de θ, eu tenho o ângulo, né? O ângulo φ, tá bom? E continuando, uma aplicação aqui do movimento circular uniforme, eu tenho uma partícula descrevendo, tá, no plano horizontal xy, essas coordenadas aqui, 4 metros, 4 metros. E também tem uma velocidade de menos 5i metros por segundo e uma aceleração de mais 12,5 j metros por segundo. Quais são as coordenadas A de x, B, y do centro da trajetória circular? Aqui nós temos um esquema, tá? Nós estamos posicionando essa partícula em 4 metros, tanto em x quanto em y. Tá? E mais uma vez, né, tá aqui a velocidade e a aceleração. Então, essa partícula, ela está descrevendo esse movimento circular, onde a aceleração ela é voltada para o centro, ok? E a velocidade ela é tangencial. Então, como se trata de um movimento circular, uniforme, né, a aceleração mencionada é centrípeta. Portanto, o centro da trajetória está localizado na coordenada xc igual a 4 e yc igual a 4 mais r, já que o r é o raio do círculo, que a gente pode ver lá no esquema 2. O raio pode ser obtido a partir, né, aplicando a equação da aceleração centrípeta, nós temos, tá, substituindo os valores que nós já temos, então o raio dessa trajetória é de 2 metros. Então, a gente pode substituir esses valores na posição de y, o y da trajetória, né, circular. Nós temos 4 mais r, mas quem é r, que a gente acabou de definir, né, de calcular, então fica 4 mais 2, y de c é igual a 6. Então, a circunferência ela tem essas localizações em 4 metros e 6 metros. Se a gente voltar um pouquinho, pronto, então aqui está, ó. Ok, ó, ela está localizada em 4, né, 4x, aqui o centro dela está 4 no eixo x e em 6 no eixo y. Continuando. Então, gente, nós finalizamos essa primeira parte sobre a unidade 1. Tá? Essas foram as referências, tá? O Halliday, Nansensweig, Tipler, Chaves, Seaway, McKelvey, Bauer, Kelly e Wanite. Qualquer uma dessas referências aqui tem esses problemas e um pouco mais. Então, até a próxima.